nós estamos vivendo um momento muito importante e muito necessário, no momento em que se faz necessário falarmos e pensarmos sobre leis morais. Mas não só falarmos e pensarmos, refletirmos com o objetivo e com a proposta de mudar comportamento, que é um chamamento que o irmão Leocádio José Correia, que dá nome a essa casa, ele sempre nos fez e muitas vezes enfatizou essa frase para a gente, de que aprender é mudar comportamento. Então, para a gente ter certeza que aprendemos algo, olhemos para dentro de nós e verifiquemos se de fato mudamos o nosso comportamento. E aí teremos certeza de que aprendemos. O Herculano Pires, que é um dos tradutores mais importantes das obras básicas da doutrina dos espíritos, que essas obras foram codificadas em língua francesa pelo Allan Kardec, ele traduziu para a língua portuguesa e foi uma das pessoas que mais escreveu sobre o espiritismo no Brasil. Não era médium, mas profundamente conhecedor da doutrina espírita. Ele foi jornalista, filósofo, então muito conhecedor da filosofia também. Ele, em uma obra, ele nos chama a atenção de que não pensemos que ser espírita é ser santo. Ninguém é santo. Todos temos muito o que aprender. Então, essa proposta de falar sobre senso moral, quando eu trago mensagens para serem ouvidas aqui, para a gente pensar sobre elas, muitas vezes elas são mais importantes até para o próprio palestrante, que é normalmente quem mais pesquisou, quem mais estudou sobre o assunto. Então é um chamamento para a mudança de comportamento do próprio palestrante, inclusive. Então são mensagens para todos nós, não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Uma premissa importante da doutrina dos espíritos é que não há hierarquia, todo mundo precisa mudar, todo mundo precisa melhorar, precisa avançar em entendimento do que é a vida e no entendimento do que são as mensagens de Jesus Cristo, principalmente. E é um tema que envolve uma certa polêmica, porque quando a gente fala de senso moral, a gente entra na discussão do que é certo, sobre o que é certo e o que é errado. E a filosofia tem um debate histórico longo, mesmo antes de Cristo, de debater o que é certo e errado, por que é certo e por que é errado. Mas aqui a gente vai tratar esse ponto fundamentado na filosofia cristã, na moral cristã. A gente vai trazer o que seria uma premissa do que é o bem, do que seria o certo, com base em uma moral cristã, que é a doutrina dos espíritos, é uma doutrina cristã, e o Cristo, para a doutrina, é o ser mais iluminado que já passou aqui pela Terra e que deixou essas mensagens tão importantes, tão produtivas, que até hoje nós estamos tentando compreendê-las. E é muito necessário falar sobre senso moral neste momento em que vivemos, também em razão da carência de lideranças, sejam elas em todas as fontes, mas como a gente ouve muito falar e estamos muito envolvidos em política, uma carência de lideranças morais, principalmente relacionadas à política. A gente tenta encontrar valores morais em todos os debates que são propostos, em todas as propostas políticas que são relacionadas à economia, à educação, à saúde, à preservação do meio ambiente, à sociedade. E a gente tem dificuldade de encontrar valores morais nas lideranças que estão aí. Talvez isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Nesses momentos recentes, nesses anos recentes, a gente viu, talvez, entre as grandes lideranças, o Mandela na África do Sul, uma grande liderança, e a Angela Merkel na Alemanha, que deixou o cargo
há pouco tempo, mas vivemos um imenso vácuo aí de lideranças morais. Mas precisamos trazer essa discussão moral com base na doutrina cristã, até numa tentativa de fazer com que abaixemos o que o irmão Grimm chama de temperatura psíquica da Terra. Ele já vem nos chamando a atenção para essa temperatura psíquica da Terra já há vários anos, muito antes da pandemia da Covid-19, muito antes dessa guerra da Ucrânia. Ele vem nos chamando a atenção da necessidade de nos conectarmos aos valores morais cristãos, para que não banalizemos guerra, não banalizemos mentira, não banalizemos violência, não banalizemos essa destruição da natureza que está acontecendo, que não banalizemos o comércio de armas, e que quando a gente volta para a moral cristã, esses valores vão sendo mais conceituados e reconceituados e internalizados em nós, e que possamos falar sobre eles em nossas famílias e onde estivermos. E também é importante falar sobre esses valores morais para a gente demonstrar que a doutrina dos Espíritos ela não tem nada de dogmático, nada de místico, nada de esotérico. A doutrina dos Espíritos ela é clara, ela é direta, até onde o entendimento humano, a linguagem humana consegue entender, até onde a ciência conseguiu evoluir para nos explicar, porque a doutrina é ciência, filosofia e religião. Então, até onde a ciência, a filosofia conseguem nos ajudar, principalmente, a doutrina dos Espíritos é muito clara. Então, em relação a esses valores, por mais que eles são... os conceitos eles vão se modificando ao longo do tempo, ao longo das épocas, esses valores são muito fortes. E os Espíritos nos chamam a atenção para uma questão muito importante, que eles nos dizem que essa vida material que nós temos, que todos os seres orgânicos têm. Ela é comum a vegetais, animais, nós seres humanos, e que essa matéria, ela independe de inteligência e independe da capacidade de pensar. E que essa inteligência e essa capacidade de pensar, ela é comum a algumas espécies animais. Não só o homem tem inteligência, alguns animais também têm inteligência. O cão tem a inteligência dele, dentro dos limites dele. Outras espécies animais também têm algum tipo de inteligência. Mas que dentre essas espécies que têm inteligência, há uma que já é dotada de algum senso moral. E essa espécie é a espécie humana. A única espécie dotada de senso moral é a espécie humana. Então, se nós, seres humanos, não voltarmos para esses valores morais, não haverá nenhuma outra espécie que fará isso por nós. Porque somos a única espécie dotada desses valores. E para iniciar a discussão, eu propus uma mensagem do irmão Antônio Grimm, que está no caderno de psicofonia de 2018, fazendo um comparativo com o que a gente vê no dicionário Ruais, que é um conceito de moral. O Ruais ele nos traz tentaria que resumir, porque é uma parte grande, mas basicamente vai nesse sentido, que moral é aquilo que segue os princípios socialmente aceitos, que denota bons costumes, boa conduta. E que esse senso, do que seria o senso moral, seria uma qualidade de sensato, uma prudência, uma faculdade de julgar, de sentir. Faculdade no sentido de que todos nós temos essa possibilidade de julgar o que seria esse senso moral, de acordo com o entendimento que cada um de nós temos da nossa sociedade e da própria vida. Mas aí a gente pensa, moral, de acordo com o dicionário, segue princípios socialmente aceitos. Mas socialmente aceitos onde?
porque cada sociedade tem seus princípios. Um deles é a própria Constituição, a própria Constituição de cada país, esse aparato legal, digamos assim. No Brasil, a Constituição está acima das leis, acredito que em outros países também. Mas a gente pode pensar no sentido de lei, de que a Constituição está ali os princípios e as diretrizes básicas que regem aquela sociedade ou aquele país. E que também varia de acordo com a época. Então a gente já vê aí que esses princípios socialmente aceitos, eles podem variar de acordo com a localidade e com a época. E quando a gente pensa em bons costumes e boa conduta, também bons costumes sob o olhar de quem? Boa conduta sobre o olhar de quem? Quem que está definindo? O que são bons costumes? O que são boas condutas? Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver que as sociedades já aceitaram a escravidão. E quando a gente fala em escravidão, embora no Brasil esteja na nossa memória a escravidão dos negros, que foi a que persistiu por longa data, mas outras sociedades já escravizaram brancos, já escravizaram qualquer pessoa que fosse estrangeira, que não fosse daquela região. Então a escravidão, ela tem um histórico mais abrangente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Sociedades já aceitaram que as mulheres não poderiam votar, que as mulheres não poderiam trabalhar fora de casa. Então, esses princípios, eles vão se modificando ao longo do tempo. Sociedades já aceitaram pena de morte, algumas infelizmente aceitam até hoje. Sociedades já não aceitaram relacionamentos homoafetivos. Hoje isso tem mudado praticamente no mundo inteiro, está se pensando mais sobre essa questão. Aqui no Brasil, quase no final do século passado, até o início da década de 80, a sociedade brasileira e principalmente a mineira aceitava que pessoas fossem levadas para o Hospital Colônia em Barbacena e que lá fossem tratadas com experiências científicas, com choques, e lá tinham pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, meninas grávidas que os pais não aceitavam, homossexuais, pessoas que tinham comportamentos que a sociedade não aceitava, alguns com síndrome de Down, autistas, pessoas que poderiam estar tendo uma encarnação, aprendendo muito, eram levadas para lá, e relatos históricos dizem que mais de 60 mil pessoas morreram lá em Barbacena. Isso no século passado, mais ou menos entre 1930 e 1980. Aqui do lado de nós. Mas felizmente estamos avançando bem mais. E quando a gente pensa na moral cristã, será que Cristo, quando a gente olha nas mensagens de Cristo, Ele faria isso com essas pessoas? Será que Cristo faria? Com todo o aparato de mensagens de amor que Ele disse e praticou, com todos os que eram diferentes, será que Ele fazia? Então, por isso que o irmão Grimm, ele nos diz que moral é a defesa da vida. É tudo aquilo que traz a cada um a força de viver a sua dignidade. E quando ele fala que moral é a defesa da vida, ele está nos convidando para trabalhar o ser do ser humano, a essência de cada um viver a sua essência, do jeito que é, do jeito que se sente, do jeito que consegue viver, dentro, obviamente, dessas leis naturais, da lei de liberdade, lei de igualdade, dentro de alguns parâmetros morais que a sociedade vai desenvolvendo e vai evoluindo ao longo do tempo. E quando ele fala de defesa da vida, aí a gente engloba a defesa da vida de todas as espécies, dos humanos, dos não humanos, animais e vegetais. Porque quando a gente estuda as leis naturais
no seu conjunto, a gente vai ver na lei de conservação que todas as espécies precisam de viver para manter esse planeta em equilíbrio, para manter o cosmos em equilíbrio. E que em alguns momentos é necessária alguma destruição, e por isso a doutrina dos espíritos trabalha também a lei de destruição, mas lá os espíritos nos dizem que qualquer destruição prematura é um atraso para a humanidade. Então, quando a gente vê rios sendo destruídos, espécies vegetais e animais sendo destruídas prematuramente, nós estamos atrasando o nosso desenvolvimento. E quando a gente fala em defesa da vida, o irmão Grimm está falando da defesa da vida do ser humano, de todas as etnias, de todas as origens geográficas, seja de onde quer que elas venham. Seja um ocidental, seja um aborígene lá na Austrália, um indígena no Brasil, todos são igualmente perante Deus. E todos merecem o respeito e a defesa da vida e de viver a dignidade de cada um. Porque, embora perante as leis morais dos homens, que estão lá na Constituição, às vezes pareça que somos tratados de formas diferentes, perante Deus somos todos iguais. E por isso o irmão Grimm, eles nos dizem em outra parte, que nós até podemos transigir em conceitos, transigir no sentido de fazer alguma concessão em termos de conceitos, porque os conceitos eles evoluem ao longo do tempo, mas em princípios morais, nunca devemos transigir em princípios morais, em qualquer época, em qualquer atitude das nossas vidas. E na pergunta 754, no Livro dos Espíritos, foi perguntado se essa crueldade ela não deriva da carência de senso moral. Isso quando a doutrina dos Espíritos foi codificada, lá por volta de 1870. E os Espíritos nos disseram: dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe, como princípio em todos os homens. É esse senso moral que fará mais tarde dos seres cruéis seres bons e humanos. Ele, pois, esse senso moral existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Então eles nos chamam a atenção de que, olha, esse senso moral, a gente não pode falar de carência no sentido de que ele não existe. Mesmo no homem mais primitivo, qualquer um de nós, lá na nossa origem, quando éramos super primitivos, esse germe, essa semente do senso do que é um senso moral, já existia em todos nós. Só que esse senso moral vai se desenvolvendo na medida em que as circunstâncias da nossa encarnação vão sendo mais favoráveis a esse desenvolvimento. E talvez nunca na história da humanidade nós tivemos um momento tão oportuno para desenvolver o nosso senso moral quanto agora, vivendo tanta diversidade, tanta pluralidade, pessoas diferentes em diversos lugares do mundo, pessoas circulando pelo planeta Terra o tempo todo, de um país para o outro, do litoral para o interior, para as matas, para as praias, de um país para o outro, pessoas com comportamentos diferentes, com religiões diferentes, com formatos físicos diferentes, línguas diferentes, jeitos de alimentar e de vestir diferentes. Então nós nunca tivemos um ambiente tão favorável para desenvolver esse senso moral como temos agora. E daí a importância de tentarmos compreender o ponto de vista do outro. Porque mesmo naqueles momentos que parecem mais adversos a nós, quando fomos talvez severamente atingidos por outro, às vezes até tirando a vida,
Há algumas mães que perderam o filho em virtude de outra pessoa que tirou a vida daquele filho. Algumas até já procuram entender por que aquilo aconteceu. Elas tentam entender qual a história de vida daquela outra pessoa. O que poderia ter levado aquela outra pessoa a agir assim? Talvez isso até amenize um pouco a dor dessa mãe, no sentido de pensar, olha, talvez que fosse um inimigo, mas eu devo amar meu inimigo. Não foi isso que Cristo tentou nos dizer? De tentar colocar no lugar do outro? Não que esses fatos não tenham que ser, talvez, punidos pelas leis humanas, mas talvez seja um dever moral de nos colocar no lugar do outro e tentar entender por que as coisas acontecem. E Deus, Ele não está condenando, mesmo quando cada um de nós agimos com essa falta do nosso dever moral, Deus não está nos condenando por não termos agido tão moralmente, porque Ele reconhece que nós não somos perfeitos, que nós fomos criados com esse germe, com essa sementinha do que são os valores morais, mas que nós precisamos de oportunidades, talvez de várias encarnações, para desenvolvermos e entendermos na prática como funcionam esses valores morais, para que nós possamos de fato mudar o nosso comportamento em relação a olhar para o lado, olhar para o irmão e entender por que as coisas estão acontecendo. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 780, ele traça um paralelo entre moral e inteligência, dizendo que o progresso, e nos diz que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas que isso nem sempre acontece paralelamente e que nem sempre acontece imediatamente. Nem sempre que, opa, essa sociedade ou essa pessoa evoluiu intelectualmente, que imediatamente ela vai evoluir moralmente. Não, inclusive muitos utilizam conhecimento intelectual, conhecimento científico para práticas absurdas, práticas totalmente condenáveis do ponto de vista moral. O progresso intelectual, ele pode gerar o progresso moral, fazendo a gente compreender o que é bem e o que é mal. E que muitas vezes, no entanto, os povos mais instruídos são também os mais pervertidos. Enquanto os povos ou os indivíduos não desenvolverem o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo elas se equilibram. A humanidade precisa de tempo. O progresso intelectual, o progresso científico acontece, mas só depois que esse progresso moral vai chegando. A ciência, quando a ciência começou a se desenvolver mais profundamente na medicina, na física, alguns cientistas quase se sentiram um Deus. Mas e isso chegou a traçar um paralelo de que a ciência e a religião não poderiam caminhar juntas. Mas à medida que a humanidade foi desenvolvendo, a própria ciência vai caminhando nesses momentos atuais para tentar entender a origem de tudo e tentar entender até sobre a origem de Deus, se é que é possível, e entender como que Deus age na vida de cada um, como que a religião age na vida de cada um, como que a religiosidade e a fé fortalece a vida de cada um. Inclusive, já há experiências científicas nesse sentido, mostrando que pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, mas que têm fé em Deus, que acreditam em alguma coisa, que acreditam na vida após a morte, elas têm recuperação mais rápida, menos dolorida, e mesmo quando vão desencarnar, aquele desencarne é mais sereno. Então, hoje a religião e a ciência já estão caminhando de uma forma mais serena, de uma forma mais harmônica.
E que mais será cobrado, os Espíritos nos chamam a atenção, de que mais será cobrado daquilo que mais sabe, daquele que mais sabe. Quanto mais temos conhecimento moral, quanto mais temos conhecimento intelectual, mais temos essa possibilidade de também termos esse conhecimento moral, essa prática das morais cristãs. E que quanto mais temos informações, mais seremos cobrados daquilo que sabemos. Principalmente nós espíritas, religiosos de outras vertentes, que também têm conhecimento do que é moral cristã, quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. E quanto mais desviarmos dessa moral cristã, seja por qualquer motivo, mais seremos cobrados por isso. E pensando nessa evolução do que seria a moral cristã, o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início do Evangelho, no item 9 do capítulo 1, ele nos traz uma ideia do que seriam as leis de Deus traçadas por Moisés, até trazendo para as mensagens cristãs, para esse amor cristão, e nos diz que, nesse paralelo, que os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, eles contêm o germe da mais ampla moral cristã. Que já nos mandamentos recebidos por Moisés, essa ideia da moral cristã já estava lá. E que a moral de Moisés, ela era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que a ela se propunha regenerar. Daquele povo que vivia há 600, 800 anos antes de Cristo. Daquela sociedade, digamos, mais atrasada moralmente. Que aquela sociedade da época de Moisés, ela já era notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências. Mas que a inteligência daquele povo se achava muito atrasada em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. E que muitos anos depois veio Cristo, que foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, dessa moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os humanos essa sociedade comum. E quando a gente pensa nessa moral cristã, tanto na Bíblia e principalmente na doutrina dos Espíritos, tanto no Evangelho, principalmente no Evangelho, no Livro dos Espíritos também, mas principalmente no Evangelho, a doutrina, quando ela vai falar de erros e acertos, de bem e mal, ela não vai falar exatamente como falava a lei mosaica. Não faça isso, não faça aquilo, não matar, não pecar contra a castidade. Ela vai trazer sempre a ideia de excesso. Olha para o excesso em relação a sexo, em relação a dinheiro, em relação a poder, em relação até a culpa que nós temos em relação a nós mesmos, em atos que nós praticamos. A doutrina vai falar para a gente, cuidado com os excessos. A codificação que veio por meio de Chico Xavier, de Mauri Rodrigues da Cruz, também vai falar desses excessos. A doutrina espírita, ela trabalha com tudo que é de interesse da vida. A gente vai na doutrina, nas obras básicas, nas obras que vieram depois, a gente vai vir falando de política, de economia, de sociologia, de astronomia, de meio ambiente, de educação, de sociologia, de tudo, de história. Tudo que é de interesse para a vida é de interesse para a doutrina dos Espíritos. E lá, o que será tratado para a gente pensar é principalmente convidar cada um de nós a interrogar nós mesmos, a nossa consciência, levar aquele entendimento com que foi ensinado pelo Cristo e verificar onde que nós estamos cometendo excessos, onde que está em desacordo com essa moral cristã. E por isso que o Evangelho, no capítulo 13, no item 9, ele nos traz a regra básica do que seria a caridade moral.
amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que eles nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses 2 preceitos. Vejam, 2 preceitos. Toda moral cristã está lá. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer. Vejam, materialmente falando, nada custa essa caridade moral. Todos nós podemos praticar, mas que é mais difícil para nós exercermos. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é isso o que menos fazeis nesse mundo onde vivemos encarnados. Tem uma frase interessante que apareceu muito nesses últimos dias com o desencarne da Madeleine Albright, que é uma trabalhadora do meio político dos Estados Unidos, que desencarnou há poucos dias, que ela dizia uma frase sobre a mentira, que a mentira não é outra fase da história. A mentira é só uma mentira. Tem gente às vezes querendo tratar a mentira, trazendo como se fosse um outro lado de uma história, querendo apresentar um outro ponto de vista. Mas veja como isso é forte. Mentira é sempre mentira. Mentira não é outra fase da história. E toda vez que nós banalizamos a mentira, nós estamos deixando de praticar essa caridade moral. Outra questão que o irmão Leocádio, nos trouxe em certa época, é que às vezes nós, seres humanos, e principalmente dentro de algumas religiões, às vezes limitamos essa questão moral ao órgão sexual das pessoas, ao que as pessoas fazem com o órgão sexual. Fazer isso é diminuir demais a doutrina moral cristã. É diminuir demais o que Cristo quis nos dizer. Cristo veio nos chamar para amar uns aos outros. Ele não ficou perguntando o que a gente está fazendo com o órgão sexual. Cuidado com os excessos, mas amemos uns aos outros. O que os Espíritos nos dizem, e principalmente Santo Agostinho, é que perguntemos à nossa consciência. E às vezes, quando os Espíritos nos dizem que a caridade moral é a mais difícil de praticar do que a caridade material, às vezes é muito mais fácil, ou quase sempre é muito mais fácil a gente dar 5, 10 reais na rua para alguém do que dar um abraço em uma travesti que está ali sofrendo violência, está chorando na rua, precisando de alguém para conversar. Certa vez eu fui a um velório, o Cemitério da Paz aqui em Belo Horizonte, do desencarne de uma pessoa querida, e ao lado estava sendo velado uma senhora. Só tinha uma pessoa no velório dessa senhora, uma, pelo menos no momento em que eu estava lá. Só a filha dessa senhora. Aí vocês imaginam que às vezes não custa nada. Às vezes um dia a gente está à toa, onde pode ter alguém precisando de mim, quem está precisando de falar comigo, ou pelo menos vou dar um telefonema para alguém que pode estar precisando. Mas é muito mais fácil dar 5 reais, dar 10 reais para alguém que está ali pedindo na rua e a gente achar que cumpriu ali um dever moral. E por isso os Espíritos nos chamam, às vezes, de perguntarmos à nossa consciência de quando nós desprezamos voluntariamente a oportunidade de ajudar alguém. Às vezes nós desprezamos voluntariamente, porque não gostamos daquela pessoa. A pessoa está precisando de ajuda, é nosso irmão, está ali do lado, a gente está com oportunidade, como diz o ditado popular, com a faca e o queijo nas mãos, para exercer aquele dever moral
de abraçar o nosso irmão, mesmo que, entre aspas, ele pareça nosso inimigo. Mas nós não vamos ali. Desprezamos voluntariamente essa oportunidade. Por isso essa placa, nós temos uma placa quando vocês tiverem a oportunidade, na entrada à esquerda de vocês, que o irmão Leocádio, ele trouxe essa mensagem na época que essa casa foi aberta, para que abracemos a todos, sem preconceitos, sem distinção de quem é quem. Que abracemos todos nessa casa, que todos somos iguais perante Cristo. E o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele quer reforçar isso para a gente, que o Espiritismo ele não está instituindo nenhuma nova moral. Ele vem reforçar essa moral cristã. O Espiritismo, ele facilita aos homens a inteligência e a prática da moral de Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. Quando o Evangelho quer nos trazer essa questão das manifestações, que às vezes nós ficamos atentos à manifestação, mas não à mensagem, ele quer nos dizer que muitas vezes nós, e às vezes os próprios espíritas, a gente está mais preocupado em procurar um centro espírita que oferece aquelas manifestações de cartas que desencarnados estão escrevendo, ou estariam escrevendo, de mensagens que estão chegando de desencarnados especificamente para uma pessoa, mas que nós esquecemos do alcance moral das mensagens espíritas, do alcance moral do Evangelho segundo o Espiritismo, do alcance moral do Livro dos Espíritos, das outras obras básicas codificadas por Kardec, do alcance moral que Emmanuel, que André Luiz trouxeram para nós por meio de Chico Xavier, do alcance moral que Marina Fidelis, Antônio Green, Leocádio José Correia nos trouxe via Mauri Rodrigues da Cruz, que tantos outros trouxeram via Divaldo Franco, que está ali, a doutrina dos Espíritos está ali, as mensagens, o que é importante para a nossa vida está ali, mas que muitos ainda estão preocupados com o fenômeno, com o que é extraordinário. Mas se a gente ficar preocupado com esse extraordinário, nós estamos atrasando o nosso conhecimento. Porque o que é ciência, o que é filosofia, o que é religião, está nas obras básicas, está nas obras do Chico, com Emmanuel, nas obras do Mauri Rodrigues da Cruz, por meio de Irmão Green, Leocádio José Correia e tantos outros. A doutrina dos Espíritos, quando muitos procuram os fenômenos, às vezes elas estão procurando ali algo que entende como esotérico, como místico, como dogmático, como algo que não há capacidade de entender ou que, se é possível ser compreendido, só alguns poderiam compreender. Mas a doutrina dos Espíritos, a moral cristã, ela está ao alcance de todos. Ela não tem nada que não seja compreensível. Está tudo lá, claro. O que não está claro é porque nós ainda não conseguimos compreender, seja pela carência da linguagem ou pela carência de conhecimento científico ou filosófico, ou pela nossa incapacidade de nos sensibilizar para o que é invisível. Porque o invisível é sensível, mas às vezes nós ainda não nos sensibilizamos para essas ideias que vêm do invisível. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 918, e aí, embora do ponto de vista filosófico, da discussão filosófico-histórica, haja uma discussão forte sobre o que é bem e mal, que são conceitos que variam de acordo com a sociedade, né? Porque é bem para quem? É mal para quem? Por que é bem? Mas no Livro dos Espíritos,
foi perguntado por quem disso se pode reconhecer em um único homem, o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita. E os espíritos responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Interessante que essa é a única pergunta no Livro dos Espíritos sobre o que seria caracteres do homem de bem. Ele não entra em muitos detalhes sobre o que seria o homem de bem. Mas quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3 do capítulo 17, se eu não me engano, em 3 páginas, estão lá, com dicas muito claras para nós sobre o que seria a moral cristã, o que seria um homem de bem. Interrogue sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se violou a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, na lei da justiça de Deus. Veja, não está falando para a gente olhar para o outro. Os Espíritos estão falando para olhar para nós mesmos. Olhe para pergunte à sua consciência sobre seus próprios atos. Interroga se você desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, que você teve a oportunidade de fazer o bem a alguém e não fez. Você deposita fé na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus? Quando nós fazemos o bem, nós estamos esperando receber alguma recompensa? A gente está fazendo para mostrar para alguém que a gente está fazendo o bem? Não deixe a mão esquerda ver o que a sua mão direita está fazendo. Sacrifica sempre seus interesses aos interesses da justiça? Qual que é mais importante do ponto de vista moral? É o interesse meu ou é o interesse ao que é justo para uma sociedade inteira, para uma comunidade em que vivo? Porque às vezes, do ponto de vista financeiro, principalmente, a gente olha muito o material, muitas situações são super favoráveis a nós. Será que nós somos capazes de sacrificar aos interesses do que é justo aos olhos de Deus? Somos benevolentes com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos nós vemos irmãos nossos? Vejam, benevolente com todos, sem distinção de raça, de crença. Todos somos iguais. Não lancemos anátema, que é essa reprovação enérgica, aos que não agem ou pensam como nós. Somos indulgentes para as fraquezas alheias, porque sabemos que nós também precisamos de indulgência, porque nós erramos o tempo todo. Procuramos dar valor ao espírito, nem aos talentos, a expensas dos outros. Às vezes nós estamos querendo nos vangloriar, nos enaltecer, mas quantos outros podem estar sofrendo em função daquilo que nós estamos querendo vangloriar em nós? Respeitamos todos os direitos que aos nossos semelhantes dão as leis da natureza, que as leis da natureza, essas leis de reprodução, lei de conservação, lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, lei de igualdade, lei de liberdade, nós respeitamos a todos esses, como quer que sejamos respeitados os nossos? Essa parte do Evangelho está dentro de um capítulo chamado O Homem de Bem, que traz uma série de itens. Esse aqui eu só trouxe alguns, mas que nós perguntemos, porque embora do ponto de vista filosófico, essa seja uma discussão longa e rica do ponto de vista da filosofia, muito rica, o que é bom, o que não é, o que é mal, o que não é. Mas do ponto de vista da moral cristã, nós temos uma série de indícios, e alguns deles muito claros, que vão nos dizer se nós somos homens de bem, mulheres de bem, se estamos agindo de acordo com a moral cristã. E quando nós pensamos em ser benevolente com todos, distinção de raça, de crença, e quando pensamos em humildade principalmente,
temos que pensar que quando Cristo falava em humildade, Ele não estava necessariamente falando de pobres. Lá na Bíblia, tanto na Bíblia quanto na doutrina dos Espíritos, humildade não é sinônimo de pobreza. Cristo, Ele andava quase sempre com esses mais humildes. Mas os mais humildes que Cristo andava, é porque eles eram mais humildes no sentido de que eles eram mais abertos ao aprendizado. Eles eram abertos ao que era diferente. Eles eram abertos àquela novidade que Cristo estava trazendo. Não era necessariamente porque eles eram pobres. Eles eram humildes no sentido de que abertos ao novo, aberto àquilo que era novidade para aquela sociedade. E em alguns momentos a gente vai ver, como no caso de Zaqueu, que era um homem rico, que foi procurar Cristo no meio de uma das falas de Cristo. Zaqueu era um homem pequeno, ele tentou subir num lugar que era mais alto para tentar ver Cristo, e Cristo, já percebendo aquela situação, direcionou sua fala de uma forma muito direta para Zaqueu. Zaqueu, trate de descer daí, porque eu preciso que você me hospede em sua casa hoje. Zaqueu era um homem rico, mas ele era um homem que estava lá procurando entender o que o Cristo tinha para dizer. Ele estava aberto a novo. Ele estava aberto a diversidade, a essas novidades que o Cristo estava trazendo. Então, que nós todos, o que eu gostaria de que todos nós, inclusive eu, fôssemos para nossas casas refletindo, é que olhássemos para tudo que estamos vendo à nossa volta, para todas essas fontes de vida, para todas essas fontes de novidade, o que nos convém do ponto de vista da moral cristã. O que o Cristo nos diria sobre toda essa diversidade que a gente está vivendo, que a humanidade nunca vivenciou antes, seja presencialmente, porque viajar era muito mais difícil. Hoje, a imigração de um país para o outro, o turismo, pessoas vão e voltam de um país para os outros. Mesmo para esses países mais fechados, é possível os turistas irem lá e de alguma forma perceber o que está acontecendo. Então a gente vê situações muito diferentes. Quando não é possível ver viajando, é possível ver pela televisão, é possível ver pela internet, pelos livros, pela literatura, pensando num contexto histórico. Então nunca tivemos uma oportunidade de praticarmos essa moral cristã num sentido de chamamento para mudarmos nossos comportamentos, que é um convite que o irmão Leocádio Zé Correia nos faz. Mudemos o nosso comportamento, o nosso olhar, o nosso perceber, o nosso viver. Mudemos para o bem, no sentido dessa moral cristã, de olhar para todos e percebermos como irmãos, não só como um corpo físico está se apresentando, mas ali tem um espírito que é igual a nós, que merece respeito, igual todos nós merecemos. Eu agradeço a presença de todos. Essas reflexões parecem repetitivas, mas são extremamente importantes.